Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Excelentíssimo Juiz. Certa vez, ao transitar pelos corredores do fórum, fui chamado por um dos juízes ao seu gabinete. Veja só que erro ortográfico grosseiro temos nessa petição. Estampado na primeira linha do petitório, lia-se Excelentíssimo Juiz. Gargalhando, o magistrado me perguntou: por acaso esse advogado foi seu aluno na faculdade? Foi sim, reconheci. Mas onde está o erro ortográfico a que o senhor se refere? O juiz pareceu surpreso. Ora, meu caro, acaso você não sabe como se escreve a palavra excelentíssimo? Então explique-me. Acredito que o termo pode significar duas coisas diferentes. Se o colega desejava se referir à excelência dos seus serviços, o erro ortográfico efetivamente é grosseiro. Entretanto, se fazia alusão à morosidade da prestação jurisdicional, o equívoco reside apenas na junção inapropriada de duas palavras. O certo, então, seria dizer excelentíssimo juiz. Depois disso, aquele magistrado nunca mais aceitou com naturalidade o tratamento de excelentíssimo. Juiz sempre pergunta. Excelentíssimo juiz sempre pergunta: devo receber a expressão como extremo de excelência ou como superlativo de lento? Né? As palavras, elas têm poder, né, gente? Dependendo de como você tem o objetivo com elas, por mais que esteja escrito certo ou errado, o que importa é a forma que você trata com elas, não é isso? Lógico que nós, enquanto professores, a gente tem que tomar muito cuidado com erros ortográficos, tem que fazer o trabalho com as crianças para que escrevam da forma correta, coerente, que tenha concordância e tudo mais. Mas o que adianta ter toda a concordância do mundo se a pronúncia, ela fala algo, mas sente outro? É isso que eu quero dizer, né? Então, excelentíssimo juiz, né? Essa palavra pode chegar a esse contexto aí, né? O juiz, ele é lento, ou excelente, ele é um excelente juiz, excelentíssimo. O rapaz aqui escreveu, o erro dele foi ter escrito excelentíssimo com dois S. E aí o julgamento veio, né? Mas qual foi a intenção dele? Ele estava querendo dizer que o juiz era lento ou ele era excelente? Então, muitas das vezes nós somos julgados por uma estampa, né, perfeita, mas a gente não sabe qual é a intenção dessa estampa perfeita. E isso a gente vê dentro dos graus maiores, né? Chega um diretor na escola, gente, eu não estou aqui como, não sou diretor, eu estou como diretor, estou, não sou, né? Muda a palavra, mas os atos dizem pelas palavras, né? Muda a forma de se expressar, mas a sua conduta é daquele que é o diretor. Autoritário, egoísta, orgulhoso, como muitos são, né? Não estou generalizando, estou falando que muitos. Tem as exceções. Então, o que a gente pega para nós aqui? Independente do comportamento, da vestimenta, independente de um texto perfeito, vamos ver a intenção, né? Vamos ver a intenção das pessoas. O que conta nessa vida é a nossa intenção. E isso é tão sério que, pelo menos dentro da doutrina espírita, né? Voltando para o lado religioso, a gente entende isso. Para Deus, quando chegar o nosso momento de ser julgado, e eu acho que nas outras religiões isso também pega, né? Dessa mesma forma, na hora que a gente for avaliado por Deus, a gente não vai ser avaliado pelo que nós fizemos, falamos, sentimos. Mas diante de tudo isso, qual foi a nossa intenção? Quando eu senti tal coisa, qual era a minha intenção? Quando eu falei tal coisa, qual era a minha intenção? Quando eu fiz tal coisa, qual era a minha intenção? É ali que nós vamos ser avaliados. Quando eu pego uma prova de um aluno, eu apanho pra caramba, gente, na época de avaliação de aluno. As pessoas vão falar assim: nossa, mas você teve 32 anos na sala de aula e não sabe avaliar? Eu sei avaliar, mas o problema é como eu vou avaliar, né? Como está o meu aluno no dia da prova?
o que esse aluno fez no decorrer do ano para tirar aquela nota. Ele realmente evoluiu, ele colou, ele não estava bem no dia, por isso que ele não tirou uma nota boa. Então, assim, eu não posso pegar uma prova de um aluno e simplesmente avaliar o que está escrito ali. Porque qual foi a intenção do meu aluno de escrever aquilo? Tem umas piadinhas na internet que eu acho muito pertinente em relação a isso, né? Vamos supor, vai, uma coisa bem banal. O que eu já li assim que seja bem banal? Escreva com as suas palavras o que você entendeu do texto. Aí ele escreve com as palavras dele. Eu não entendi nada. Ele não escreveu com as palavras dele? Escreveu. Não tá certo a forma que ele se expressou? Se a gente for ver ao pé da letra, tá certo. A intenção dele foi seguir o que o comando estava mandando. O comando estava, escreva com as suas palavras o que você entendeu. A intenção dele foi, eu vou escrever aquilo que eu entendi. O que foi que eu entendi? Não entendi nada, então eu vou escrever que eu não entendi nada. O raciocínio daquela criança está certo. Vocês vão falar, mas imagina, Patrícia, está totalmente errado. Não, não está não, gente. Essa criança agiu de acordo com a intenção que foi proposta para ela. Com as suas palavras. O que você entendeu. Então eu vou dar 10 para uma criança dessa? Não, eu vou chamar ela e vou falar assim, olha, vem cá, Joãozinho. Porque geralmente é o Joãozinho da vida que faz isso, né? Você vai falar para ele assim, olha, não é bem isso que a professora quis dizer. Escrever com as suas palavras é não copiar a palavra do texto, não ficar igual do autor. O que você entendeu é o que o cara que escreveu o texto, o autor, ele falou de uma forma, mas você não entendeu daquela forma igualzinha. Qual foi a forma que você entendeu? Escreve para mim. Você vai ter que explicar tintim por tintim pro Joãozinho, para ele fazer certo, porque no geral ele foi na intenção. Opa, tá fácil. É para escrever com as minhas palavras o que eu entendi, não entendi nada, então. Entenderam como é que funciona? O processo educacional não é fácil, gente. Não adianta bater o olho na prova de um aluno, né, como a gente fazia antigamente. Errado, 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 errado. Então você é a favor do quê, Patrícia? Se tá errado, não é para escrever que tá errado? Não, você pode escrever, tá errado. Mas eu escrevia tá errado, fazia aquele xizão mesmo, ó, tá errado. Só que entre parênteses eu escrevia do lado a resposta certa. Quando eu dava um meio certo, eu falava para eles, ó, eu escrevi meio certo aqui, porque eu tô dando meio certo. Na vida não existe meio certo. Ou tá certo ou tá errado. A gente não tem meio termo. A gente tem o equilíbrio entre o certo e o errado. Mas nas decisões não tem meio certo. Nas decisões, ou eu vou para direita ou eu vou para esquerda, ou vou para cima ou vou para baixo, ou eu vou ou eu não vou. É assim que funciona. Se eu for pegar um ônibus, eu pego ou não pego? Existe o meio pegar o ônibus? Não existe. Né? Eu vou colocar uma camisa, eu vou colocar metade da camisa? Não tem como, ou eu coloco ou não coloco. Né? Eu vou beber água, ou eu bebo ou eu não bebo. São decisões. Decisões não tem meio certo. Quando você escreve numa prova, você está tomando decisão. Então eu falava para as crianças, eu estou dando meio certo porque eu estou dando meio certo. Não é você que tirou meio certo. Não existe meio certo. Meio certo estou dando porque você é um aluno bom, você está se desenvolvendo, eu estou vendo que você está crescendo, que você está evoluindo. Então, para não prejudicar a sua nota, eu vou dar meio certo porque é o meio que precisa para você passar dessa fase para outra, para você passar de ano, para você ter uma nota 5, coisa desse tipo. Então, a avaliação nunca pode ser aquela coisa assim, errado, 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 errado. A criança só tem que, ela precisa entender por que que eu errei, aonde é que eu errei. Porque a minha intenção era das melhores, mas eu errei em quê? Então, a gente tem que explicar. E às vezes eu não tinha tempo de chamar um por um. Ó, você errou nisso, nisso, nisso. Não. Aquela correção da lousa que a gente faz, quando a gente faz uma prova, uma atividade, aquilo no geral funciona para os bons. Mas para aqueles que não estão caminhando, não funciona. Quem não está caminhando nem sabe o que você está explicando lá na lousa. Porque se soubesse, ele teria acertado na prova. Você já explicou essa matéria antes. Então tem que ser algo mais pessoal. Então primeiro você manda recadinho. Depois você chama, mas ele não sabe ler recado, mas a mãe, o pai dele certamente sabe, alguém da família dele sabe, vai sentar com ele e vai falar, olha, você errou nisso, 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 por isso que precisa de acompanhamento familiar. Aí quando não tem família, é você mesmo, que aí você vai peneirando, né? Aqueles que têm família, resolve com a família. Os que não têm, você chama na tua mesa, aí são menos. Aí você vai falar, olha, você errou nisso, nisso e nisso. É que nem quando a gente faz
Putz, você fica fora da sala de aula, você esquece os nomes. Como é que a gente faz? Sondagem, né? Quando você vai fazer sondagem, você chama o aluno na tua mesa para fazer sondagem. Você não faz um ditado geral. Você faz sondagem, pertinho ali. O aluno vem fazer na sua mesa. Primeira vez que ele segura num lápis, apavorado porque ele não sabe escrever. Aí você vai falar para ele assim, banana, escreve banana. Aí ele coloca um S. Você fala, S? Imagina, da onde você tirou esse S, menino? Ó o som, Mas ele não sabe nem segurar no lápis. Então, se você ficar interferindo ali direto, nele, corrigindo ele direto, ele vai travar, ele não vai fazer mais nada. Então, o que eu fazia nos meus ditados? Eu não intervinha, nos primeiros não. S, X, Z, que ele colocava, que às vezes ele olhava lá no abecedário, lá ele escolhia qualquer letra, aquela que chamava mais atenção, e escrevia. Aí eu falava, lê pra mim. Aí ele lia lá, banana. Geralmente é o pré-silábico que faz isso. Banana, ele lê rápido. Coloca 3 letras e lê rápido. Né? 3 não, 5, 10 letras ele coloca, inclusive. Depende do tamanho da banana que ele pensar. Se ele pensar numa banana gigante, ele vai escrever a linha inteira. Aí ele vai ler banana, né? E aí eu falo pra ele, você tá bem, hein? Você já conseguiu escrever, você já conseguiu, que bacana. Você já conseguiu segurar no lápis. Então eu começo a elogiar aquilo que deu certo. O que deu errado eu não elogio e nem falo nada. Eu deixo para intervir nas próximas, para não assustar. Porque o que vale na criança é a intenção. Ela teve a intenção de escrever banana. Ela pensou numa banana nanica, que é grande, e escreveu banana lá na linha inteira, do tamanho de uma banana. Tem uns que desenham a banana. Tá certo. O que vale é a intenção. Agora, se de um desenho de uma banana ele desenha uma banana, tá ok. De uma banana ele desenha uma laranja, aí você se preocupa. Porque uma criança sabe a diferença de uma banana e uma laranja. Certo?